Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos falar de um super lançamento. Esse livro vai ser lançado dia 1º de julho, então quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ele ainda não vai ter sido lançado e eu preciso agradecer ao Turista Literário por me proporcionar essa leitura antes do lançamento. A gente vai acompanhar aqui a Victoria Schwab na sua melhor forma. Quem não conhece a Victoria Schwab, ela escreveu um Tom Mais Escuro de Magia, com esse nome, Vi Schwab, e escreveu A Melodia Feroz e o Dueto Sombrio, como Victoria Schwab. Então é a mesma pessoa, com dois nomes diferentes, mas esse aqui é uma duologia, esse primeiro é Vicious, e o outro eu acho que... eu não sei o nome, eu vou deixar escrito aqui depois o nome pra vocês. E a gente vai acompanhar a história do Eli e do Victor, que são dois amigos, são melhores amigos, e eles estudam na mesma faculdade e cursam medicina. E aí eles estão chegando no final do ano e eles precisam apresentar um trabalho de conclusão, não seria um TCC, porque não é de curso, é um trabalho de conclusão do ano. E aí eles têm que escolher o tema, e o tema tem que ser aprovado por um professor. O Eli, ele escolhe um tema muito polêmico, que é sobre os Els, que são pessoas extraordinárias. São pessoas que têm poderes, eu diria poderes tipo de super-herói, tá? E ele quer entender por que algumas pessoas têm esses poderes e outras pessoas não têm. Como que isso acontece, como é feita a seleção e o que essas pessoas que têm esse poder têm em comum. E aí ele acaba descobrindo tudo isso. E ele resolve, então, fazer algumas experiências para ver se é possível transformar pessoas normais em extraordinários. E eles conseguem, tá? Não é spoiler, não adianta, tá bem no comecinho do livro, e ele consegue fazer isso, e ele acaba se desvirtuando. Ele era uma pessoa, e a partir do momento que ele descobre tudo isso, e descobre como acontece, e descobre que dá pra fazer, e coisas assim, ele se torna uma outra pessoa. E isso faz com que o Victor e ele se separem. O Victor é preso, acusado de um crime que ele não cometeu, assim, propriamente dito, tá? E ele vai preso e fica praticamente uma década preso. E ele, quando sai, ele sai com um objetivo, que é encontrar o Eli e impedir o Eli de concluir o plano dele. E quando ele sai, ele descobre que o plano do Eli é muito maior do que ele imaginava. Ele encontra com a Sidney, que é uma menininha, uma fofa, e ela também tem alguma relação com o Eli, uma relação inclusive de medo. Ela tem pavor do Eli, e ele vai descobrindo aos pouquinhos o porquê que ela sente tanto pavor do Eli assim, e qual a relação dela com ele, e quão útil ela pode ser para que o Victor consiga cumprir o que ele prometeu que ele iria fazer até as últimas consequências, que é parar o Eli. Nesse meio tempo, a gente vai alternar a narrativa entre passado e presente, e a gente vê a visão do Eli dos fatos e a visão do Victor dos fatos. Então a gente acompanha esses 10 anos que o Victor ficou longe, que ficou preso, a gente acompanha o desenvolvimento do Eli, e a gente vai vendo que, na verdade, ele foi induzido a fazer algumas coisas que ele não queria, mas ele acaba sendo envolvido por uma obsessão absurda, porque ele é filho de um pastor. Então, ele chega à conclusão que algumas coisas não são dignas de Deus, e meio que ele é digno, então ele tem que fazer o que ele tá fazendo, porque vai contra a lei divina algumas das coisas que acontecem que os Els são capazes de fazer. Então ele resolve acabar com isso. E nesse meio tempo, o Eli quer destruir todo mundo
que é parecido com ele, mas ele acha que só ele é merecedor de tudo isso. Deu pra entender? Ou ficou meio confuso? E aí o Vitor quer fazer com que ele pare com isso, porque afinal de contas ele não é Deus, ele não é ninguém. E ele acaba sendo, então, o nosso vilão da história. Só que ele é um vilão muito ambíguo, porque a gente, de certa forma, entende o porquê que ele tá fazendo. E em alguns momentos a gente até apoia, porque dá pra entender o nível de loucura que ele chegou. E, gente, eu juro pra vocês, o final desse livro é simplesmente perfeito. A hora que acaba, que você entende o tamanho do plano do Vitor e como é que ele arquitetou tudo aquilo e como ele conseguiu tudo aquilo. Ai, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu simplesmente terminei e fiquei... preciso do segundo. E outra coisa. Vocês estão vendo esses ciscos pretos aqui? Tem tudo a ver com o Vitor. Então prestem muita atenção nesses ciscos. Que não, você vê que não tem, aqui na capa a gente tem algumas falhas com algumas palavras que formam uma frase. E é muito legal, é como a gente não tem a sinopse escrita aqui atrás. É maravilhoso, juro pra vocês. Então, fiquem de olho. Eu vou deixar o link pra compra desse livro no box de descrição. Ainda está em pré-venda. Se vocês puderem, comprem, leiam. Quem recebeu do Turista Literário, não percam tempo. Leiam, que vale muito a pena. Vocês vão se apaixonar por essa história e vocês vão se apaixonar pela Sidney e pelo Vitor. O Vitor é um personagem completo, ao meu ver. Certo? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo. E tchau.